Amém, igreja? Boa noite a todos. Alguns aqui eu já conheço, mas alguns ainda não. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre milagre. Eu creio assim que todos aqui já caminham algum tempo com o Senhor, já tiveram alguma experiência, já receberam algum tipo de milagre do Senhor, né? Em várias áreas, né, de nossas vidas, né? E são áreas assim que nós sempre necessitamos. Muitas vezes precisamos de um milagre na nossa área financeira, na saúde, né? A cura de alguma enfermidade, alguma doença. Muitas vezes no casamento a gente necessita de ter um milagre mesmo do Senhor. Às vezes precisamos, né, estar tendo esse auxílio, né, do Senhor como um milagre, né? Mas o problema é que às vezes também a gente acaba focando muito nessa questão de milagres e acaba esquecendo de Jesus, que é Ele que faz um milagre em nossas vidas, né? Eu fui procurar o significado de milagres e diz assim: é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então realmente a gente vê que o milagre é uma coisa que vem do Senhor. O nome dessa ministração eu denominei como o princípio do milagre. A gente vai ver alguns tópicos aqui que vai falar sobre isso. Vamos abrir, se tiver com a tua palavra, com a tua Bíblia, no livro de João, do versículo 1 até o 11. Amém? Todos acharam? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 métritas. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais de Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, esse texto aqui está falando sobre uma festa, né? Sobre uma festa de um casamento que houve em Caná da Galileia. Estudando um pouco a palavra, eu estava vendo que Caná da Galileia ficava pertinho de Nazaré, onde Jesus morava. Dava mais ou menos em torno de uns 10 quilômetros. A tradição dessas festas de casamento, segundo a palavra, em torno de 3 a 7 dias que duravam as festas de casamento. E a falta de vinho, quando acabava o vinho, era uma questão de vergonha ao pai da noiva, porque era ele que bancava a festa. Hoje em dia já não acontece mais tanto isso, né? Mas a tradição dizia muito isso, que era o pai da noiva que tinha que arcar com a festa. E acabando o vinho era uma questão realmente de vergonha ao pai da noiva. E Jesus, ele estava ali como convidado, ele e a sua mãe. Segundo alguns estudiosos, falam que Maria, ela era irmã da mãe da noiva, então eles eram um parente, então eles estavam ali como convidados nessa festa, né? Mas assim, para que um milagre aconteça em nossas vidas, nós precisamos, em primeiro lugar, convidar Jesus para fazer parte de nossa vida. Jesus, muitas vezes ele está muito próximo da gente, está bem pertinho de nós. E nós passamos dificuldade, passamos lutas por não convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Muitas vezes a gente, como diz o ditado, a gente bate a cabeça porque não convida Jesus para que tome as decisões junto conosco, né? Vamos ler o texto lá de Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vocês vejam, irmão, que Jesus, ele está à porta. E ele não está só à porta batendo. A palavra diz assim, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está chamando. Ele não está só batendo, ele está chamando pelo nome. Abra a porta,
eu quero entrar e participar com você. A nossa vida ultimamente anda tão corrida que às vezes a gente esquece de chamar Jesus. Jesus está aqui do nosso ladinho, está batendo a nossa porta e nos chamando pelo nome. Jesus, ele precisa sim ser o convidado principal na nossa festa, na nossa casa, no nosso coração. O Senhor, ele tem que estar fazendo parte de tudo aquilo que nós fazemos. Não podemos deixar ele de fora. E na verdade, sim, para que Jesus faça parte disso, só depende de mim e de você. Nós cremos assim que o Senhor ele tá a todo momento junto conosco. E ele não pode, muitas vezes a gente lembramos assim dele só nos momentos difíceis. Só quando a gente está passando por uma dificuldade. Quando realmente a gente precisa de um milagre. E não pode ser assim. Jesus, o texto relata que era uma festa. Jesus estava sendo convidado para essa festa. Ele era o convidado, ele e seus discípulos. Então nós temos que convidar Jesus para estar conosco em todo momento. Como o texto fala, durante a festa aconteceu uma dificuldade, um problema, que faltou o vinho. Então nós temos que estar Jesus conosco nas coisas boas também. Porque de repente, em meio a essas coisas boas, em meio à festa, pode surgir um problema na nossa vida. Nós não sabemos quando a gente vai ter essa necessidade de estar com os nossos problemas. Mas independente disso, Jesus tem que estar conosco a todo momento. Jesus deve ser o nosso amigo, nosso convidado principal para estar conosco sempre, né? Quando Jesus entrar na sua vida, aí que começa o milagre. Como eu falei ali, o significado do milagre, que é um acontecimento extraordinário, incomum e formidável, que não pode ser explicado. Isso acontece quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Porque é aí que nós começamos a mudar. É um acontecimento extraordinário que acontece em nossas vidas. Pessoas que, falar bem a verdade, a gente muitas vezes são consideradas aí como tranqueira. Estão aí no mundo aprontando, fazendo tudo que dá na telha, vivendo na sujeira, no pecado. E quando Jesus entra na nossa vida, aí que começa o milagre. O nosso milagre não é só quando a gente precisa das coisas. O milagre somos nós. Nós que somos os milagres. Eu creio que cada um de vocês aqui tem um testemunho. Se for perguntar aí para cada um tem uma história de como era antes de Jesus e de como é agora. Eu considero isso como um milagre na vida de cada um. Não tem como não ser um milagre. A gente ser transformado de uma maneira que as pessoas que estão aí fora, que estão no mundo, muitas vezes até apontam. Mas você era assim, assim, assado, e agora você está querendo pregar a palavra? Está querendo falar de Jesus para mim? Realmente foi transformado. Da mesma forma que Jesus fez essa transformação da água para o vinho, ele transformou as nossas vidas, transformou a minha e a sua. Houve uma transformação, e por isso que nós devemos não só ter Jesus como convidado, mas também nós devemos obedecer Jesus, né? Nós temos que obedecer Jesus para que o milagre aconteça em nossa vida. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é promessa do Senhor. E só depende de nós obedecer. Porque a palavra, nesse texto que a gente leu, do casamento, que está lá em João 2, diz assim, né, que eles tiveram que obedecer. Maria chegou aos servos e falou: vocês façam tudo o que ele mandar. Tudo que Jesus ordenar, vocês obedeçam. Então depende. A gente às vezes só pede para Jesus e não queremos obedecer. Nós temos que fazer a nossa parte para que o milagre aconteça. A palavra está falando que tinha lá 6 talhas, né, que era de água. Eu estava pesquisando para ver. Isso dá mais ou menos aproximadamente em torno de 500 litros. Então, vendo por esse lado, eu acabei pesquisando mais um pouco e vendo que, além de Jesus fazer um milagre que salvou a reputação do pai da noiva nesse momento, ele também deu um presente aos noivos. Vendo em valores, eu estava pesquisando lá, daria mais ou menos hoje em torno de $18 mil essa quantidade de vinho que Jesus, né, transformou a água em vinho. Então você veja que a obediência desses servos, que eles tiveram lá em encher as talhas de água, não só gerou num milagre, mas como um presente aos noivos, que nem sabiam. Eles nem sabiam que tinham sido abençoados até então nesse momento. Mas a obediência deve ser assim nas nossas vidas. Jesus, ele faz o milagre, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas vezes nós somos usados a fazer milagre na vida de outras pessoas. Quantas vezes o Senhor pediu para alguém de vocês, para mim, para todos nós,
orar por alguém, para que ele possa fazer um milagre. Jesus quer fazer milagre na vida das pessoas através de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se Jesus está mandando você lá orar por alguma pessoa, obedeça. Muitas vezes Jesus manda você abençoar alguma pessoa com alguma coisa, com um alimento, sei lá, talvez com algum valor, obedeça. Eu falo nessa questão assim de milagres. Eu e a minha família já vivemos muitos milagres desse sentido. A ponto assim de um tempo que a gente viveu, um tempo atrás, assim, numa dificuldade muito grande, o Senhor mandou trazer alimento na nossa porta. O Senhor mandou trazer dinheiro, recursos, que teoricamente nós não tínhamos condições até mesmo de comprar o alimento. E o Senhor trouxe. Eu falo assim que quando você obedece, o Senhor não desampara. Quando há obediência dentro do teu lar, pode estar na situação mais difícil que for, mas você não vai perecer. Você não vai ter necessidade de nada. Que o Senhor é Ele que nos sustenta, é Ele que faz um milagre sobre nossas vidas. Nós precisamos realmente ficar atentos, né? E obedecer. No versículo 7 e 8, como eu estava falando, né? Que eles encheram as talhas e ali foi onde Jesus fez o milagre, né? Mas além de tudo isso, nós temos que crer que esse milagre da transformação ele tem um significado. Não é simplesmente foi um milagre da água para o vinho. O bom vinho, ele representa o Evangelho que nos dá a salvação através do sangue de Cristo. Na palavra, esse milagre aponta para a morte e ressurreição de Jesus, uma transformação. Jesus, como ele transformou a água em vinho, depois ele derramou o seu próprio sangue, para que eu e você podemos ser transformados. Como Jesus transformou a água no vinho, a nossa vida mudou também da água para o vinho, né? Aqueles que crêem no Senhor sabem disso. O que representa? Todos os meses nós fazemos a ceia do Senhor. Nós, simbolicamente, tomamos o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Então, isso tem um significado, não foi simplesmente a transformação da água para o vinho, né? A gente vê assim que o Senhor tem feito grandes maravilhas em nossas vidas, né? Ele tem transformado a vida de cada um. A gente vê assim, pensando e refletindo, que o Senhor ele faz grandes milagres nas vidas das pessoas através de nós. Precisamos realmente estar dispostos a fazer a nossa parte, a mostrar para o povo, a mostrar para quem não acredita que o Senhor pode fazer milagres. O Senhor cura, Ele transforma, Ele muda vidas, Ele faz milagres em todos os sentidos, na saúde, no casamento. Muitas pessoas aí no mundo estão se perdendo, pessoas aí que estão num bar, pessoas que estão drogadas, pessoas que estão com o seu casamento realmente assim debilitados. Aonde que está a nossa parte? O que nós estamos fazendo para que Jesus faça um milagre na vida dessas pessoas? Porque elas não conhecem Jesus, eles precisam de alguém, eles precisam de um instrumento, eles precisam que alguém vá até essas pessoas. Talvez você tenha alguma pessoa na tua casa mesmo que está dependendo do milagre, que está precisando do milagre. Temos que realmente estar dispostos a levar a palavra do Senhor, a fazer a nossa parte, fazer os milagres, que esses milagres aconteçam. Aí eu pergunto para você, aonde que começa o teu milagre? O nome dessa palavra é o princípio do milagre, o princípio é o começo. Aonde que começa o teu milagre? O teu milagre começa quando você tem uma dificuldade, o teu milagre começa quando você tem um problema, o teu milagre começa quando você está passando por uma necessidade ou quando você tem uma enfermidade. Geralmente é assim. O nosso milagre começa nessas horas, aonde eu preciso, aonde não tem mais jeito, aí que eu preciso do milagre do Senhor. Ou o teu milagre começa em Jesus Cristo. Nós temos que pensar dessa forma. O nosso milagre tem que começar no Senhor, porque sem Ele, nem eu e nem você somos nada. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Eu falo assim, quando a situação fica difícil para você, quando os seus olhos não tem mais jeito, quando você olha para o teu problema, para a tua dificuldade e vê que as tuas habilidades não adianta mais nada, quando você tem uma enfermidade que médico nenhum pode resolver, ou quando o teu casamento está a ponto de um divórcio, você pensa assim, não tem mais jeito, é nessa hora que nós temos que depender de Jesus. Porque quando os nossos olhos, as nossas habilidades não conseguem mais resolver o problema, é nessa hora que Jesus entra. É nessa hora que Ele está ali para resolver o teu problema. E é nessa hora que nós precisamos que o nosso convidado especial tome uma atitude, que Ele resolva. Na festa ali, Maria chegou para Jesus e falou, não tem mais vinho, dá um jeito lá, eles estão precisando do vinho.
Jesus faz ele resolver o problema. E te vê nessa situação assim, que é uma intervenção de Maria. Maria, ela viu o problema e ela tomou uma atitude e foi buscar a solução. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos ser esse intermédio na vida das pessoas, como Maria foi. Ela viu que acabou o vinho e ela foi até Jesus, ela teve uma atitude, foi até Jesus. Ela podia ter muito bem ter ido lá e falar pro dono da festa, viu, acabou o vinho, não tem mais, e agora faz o quê? Mas não, ela procurou a solução para o problema. Muitas vezes as pessoas estão aí necessitando de um milagre e nós podemos fazer essa ponte para essas pessoas que não conhecem Jesus, né? Nós podemos ser usados como instrumentos para fazer um milagre na vida dessas pessoas, para que o Senhor faça um milagre na vida delas, como Maria fez nesse sentido. Justamente assim, nessa hora que as pessoas não veem mais solução para os pecados, para as dificuldades, para o que estão passando, as necessidades. Realmente nós precisamos que o nosso Senhor seja o nosso convidado principal. Ele tem que ser o nosso convidado em todas as situações. Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa família. Eu creio sim que todos vocês já viveram algum milagre. Às vezes, por mais que seja um milagre pequeno, aparentemente pequeno, que muitas vezes a gente acaba não dando valor nos milagres que o Senhor faz em nossas vidas, né? O Senhor assim tem mudado a vida de cada um, a minha vida, da minha família. Eu creio assim que desde quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida tem sido um milagre atrás de milagre, em todas as áreas. O Senhor restaurou o meu casamento, o Senhor restaurou a minha convivência com os meus filhos, o Senhor restaurou a minha presença na minha casa, porque eu fui um pai, um marido muito ausente, e o Senhor fez tudo isso a partir de quando eu aceitei Jesus. Vou contar um pouco da minha história para vocês como testemunho. Nós se convertemos, na verdade, eu e minha esposa, quando a gente foi morar em Ponta Grossa, mas eu era caminhoneiro e eu ficava muito tempo fora da minha casa, 30, 40 dias longe de casa. Isso foi afetando o meu casamento. Isso foi afetando o meu casamento de uma maneira que estava chegando assim num ponto que nós não tínhamos mais convivência como casal. Eu ficava longe de casa, eu chegava em casa cansado, com um monte de roupa para minha esposa lavar. E muitas vezes eu não tinha tempo, porque eu chegava cansado, eu queria ficar em casa. Não tinha tempo para dar uma atenção para ela. Na época o André ainda era criança, para o André, que cresceu sem mim, e isso afetou muito a minha relação com ele, principalmente com ele. Com a minha filha, que é menor, eu já tive mais convivência com ela, mas com ele abalou muito a nossa convivência, que na verdade até hoje ainda a gente tem tratado isso, né, André? Até hoje a gente tem orado ao Senhor e tem muitas coisas que a gente ainda tem uma limitação, mas mudou muito da maneira que era antes. A minha esposa orou, acho que por uns 10 anos mais ou menos, que eu abandonasse a estrada, e é uma coisa que eu não queria. Que eu sempre falava, eu gosto de fazer isso e vou continuar nisso. Mas um dia o Espírito Santo me convenceu, porque ela falava, não resolvia. Mas aí o Espírito Santo ouviu ela e me convenceu. Foi aonde eu parei de viajar. Foi aonde realmente que eu me converti. Porque até então eu falava que eu era um cristão, que eu era um crente, mas nunca vi um cristão que vai na igreja de cada 40 dias e olha lá. Então isso para mim não é ser cristão. Quando eu parei de viajar, que realmente foi aonde eu comecei a buscar mais a presença do Senhor e comecei a chamar o Senhor Jesus, como a palavra está falando aqui, para ser o meu convidado, para participar da minha vida, para que Ele possa direcionar tudo que eu faço. Hoje o Senhor está na minha vida em todas as áreas. Tudo que nós vamos fazer lá em casa, a presença do Senhor faz parte. No nosso trabalho, na nossa família, as decisões que a gente vai tomar, algum negócio que a gente vai fazer, primeiramente a gente coloca o Senhor como fazendo parte dessas decisões, e isso tem mudado muito a minha história. E essa é a questão que realmente que eu falei, uma transformação, é um milagre. E hoje eu vejo assim que o meu milagre começa em Jesus, porque nada acontece na minha vida sem que Ele faça parte. Nada acontece na minha vida que sem Jesus esteja ali do nosso lado. E a nossa história tem mudado muito. A gente passa muita dificuldade, muita luta, já passamos, mas o Senhor nunca nos desamparou. Nunca
nunca faltou nada para nós em nossa casa, né? Glória a Deus, eu sempre falava assim para o pastor Valdir que eu dou glória a Deus assim por essa casa que a gente serve, para os pastores, para os nossos líderes, porque é uma casa que nunca deixa a gente desamparado. Sempre estão andando ali, dando um empurrãozinho, quando a gente está meio ali, vem dar uma cutucada, dar uma espertada na gente. Isso é muito importante, nós precisamos realmente ter esse empurrão para que a nossa vida caminhe, quando a gente está às vezes meio devagar na fé. Mas assim, que nunca podemos esquecer é que o nosso Senhor Jesus, Ele faz o milagre em nossas vidas, e sem Ele não há milagre. Sem Jesus não tem milagre. O principal milagre de nossas vidas é esse, a nossa transformação, a mudança em nossas vidas. Amém, gente? Eu queria que vocês ficassem em pé e fechassem os olhos. Queria orar com vocês um pouquinho. A gente já vai encerrar. Amém? Feche teus olhos, por favor. Eu não sei qual que é o teu milagre que você está precisando. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Talvez você tenha alguma pessoa na tua casa enferma. Talvez você tenha algum amigo, algum familiar teu que seja dependentes químicos ou dependente do álcool. Talvez você está precisando de um milagre na tua área financeira, no teu casamento. Talvez você realmente precise que o Senhor transforme a tua vida. Talvez você anda com o coração fechado, não deixa Jesus entrar. Eu digo assim, Ele está à porta, está te chamando. E Ele te chama pelo nome. Porque quando você aceitou Jesus, você passou a ser filho de Deus. A partir desse momento, você aceitou Jesus como seu convidado. Você convidou Ele para fazer parte da tua casa, da tua família e da tua vida. Talvez você esteja precisando de um milagre sobre os teus filhos, sobre a tua empresa, sobre o teu lar, sobre os teus estudos, enfim. Eu não sei qual é o teu milagre hoje, mas você pode falar para Deus. Fala para Ele que Ele está te ouvindo. Ele está escutando qual o milagre que você precisa. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco, Senhor Deus, na Tua presença, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, essa casa, Pai. Abençoando os seus filhos, ó Pai. Derrama sobre a vida deles, ó Pai, a Tua unção. Que através da vida deles haja milagres, ó Pai. Que eles possam chegar na casa deles, ó Pai, em suas casas, ó Pai. E que o Teu milagre aconteça, Senhor Deus. Faz grandemente, Senhor Deus, milagre em todas as áreas, ó Pai. Se alguém tem alguma enfermidade aqui, Pai, eu declaro que seja curado agora em nome de Jesus. Abençoa os casamentos, ó Pai. As famílias, ó Pai, dessa cidade, Senhor Deus. Eu creio, Pai, que através dessas vidas, ó Pai, essa cidade será ganha para o Senhor Jesus. Pai querido, abençoa, Pai, essas pessoas que elas possam, Senhor Deus, levar o Teu Evangelho, Pai, como uma transformação, Senhor Deus. O Teu Evangelho possa transformar, Pai, vidas nessa cidade. Que nesse lugar, Pai, haja milagres, ó Pai. Que pessoas possam vir testemunhar, Pai, sobre o Teu nome. Que pessoas possam vir aqui, Senhor Deus, te buscar, Pai, e querer te aceitar também, Pai, como o Teu convidado, Senhor Deus. Que no nome de Jesus, ó Pai, haja transformação, como o Senhor transformou a água no vinho, Pai. Faça, Senhor Deus, toda a diferença nesse lugar. Abençoa, Pai, essa casa, Pai, essa igreja, Senhor Deus, essa cidade, Pai. Que os governantes, ó Pai, desse lugar, ó Pai, venham se render a Ti, Pai. E eles possam, Senhor Deus, no nome de Jesus, crer, Pai, que tudo que acontece nessa cidade é porque o Senhor permite, Pai. Tudo que acontece nesse lugar, o Senhor está presente, Pai. Eu oro, Senhor Deus, em favor, Senhor Deus, dessas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida dos nossos pastores, ó Pai, dos nossos líderes, ó Pai, fazendo toda a diferença, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, que o Senhor tem sido verdadeiramente um milagre em nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.